Nós tivemos a aprovação do orçamento 2021 apenas em março e depois uma grande polêmica de um orçamento que foi considerado fictício, que retira um valor importante em relação às despesas obrigatórias do governo e o que fazer, né? Nesse momento o Ministério da Economia, claro, com o Congresso discute aí uma alternativa para o orçamento do presidente Jair Bolsonaro, do orçamento da República. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o professor do INSPER, André Marques. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Como é que o senhor imagina aí a solução desse imbróglio? Claro, né, uma solução que passa pelas vias políticas lá do Congresso, né? Sem dúvida nenhuma. Infelizmente esse imbróglio foi criado, ou seja, o que o Congresso fez? Pegou parte das despesas obrigatórias. O que são aquelas despesas obrigatórias? São as despesas que já estão lá determinadas na Constituição, o que deve ser gasto com salário, educação, saúde. Tirou uma parte disso para colocar em emendas parlamentares. O ponto é que colocou em emendas parlamentares num tipo de emenda que também não consegue ser alterado, ou seja, você não consegue simplesmente pegar e contingenciar e reduzir esse valor. Ou seja, aquilo que era obrigatório, você precisa cumprir, mas tirou recurso dali para colocar em algum lugar que você também não consegue mexer, não consegue alterar, não consegue reduzir. Ou seja, não tem dinheiro, já não tinha dinheiro para tudo, e você tira dinheiro de onde não tinha para colocar no lugar onde também não tem, ou seja, você acaba tendo ali uma peça, infelizmente, uma peça de ficção. E isso aconteceu pela falta de diálogo. Por mais que o Congresso diga assim, não, teve diálogo, teve conversa junto com o Executivo, conversa junto com o Ministério da Economia, mas não sabemos se teve ou se não teve. Mas mesmo que tenha tido, no final do dia a solução não foi uma solução funcional para o país, é uma solução que ela não é exequível. E aí, para você ter execução disso, você precisa cometer um crime de responsabilidade fiscal, porque você excederia o teto de gastos. Então, realmente, a gente está ali numa situação em que ou o Congresso volta à mesa, volta à rediscussão para poder rediscutir o orçamento, ou do jeito que ele está, ele infelizmente é inexequível. E é impressionante que o governo fez uma ampla aliança com o Centrão, justamente para conseguir ampliar o diálogo político, as discussões lá no Congresso, e a gente observa aí esse orçamento que saiu, como o senhor disse, né? O governo tinha que interagir muito mais com a sua base para não permitir isso que acontecesse esse tipo de situação. Na semana passada, inclusive, o presidente do BC, né, Campos Neto, já manifestou a sua preocupação com a questão fiscal do Brasil. Ele garantiu o seguinte: eu sou passageiro nessa situação, não estou conduzindo esse processo, mas é muito perigoso hoje o nível de endividamento do Brasil. Sem dúvida. Na verdade, o que estava acontecendo antes do teto de gasto? Você tinha um gasto além do que você arrecadava. Com isso, para você cumprir, é como qualquer família. Se você gasta mais do que você recebe, você precisa entrar em dívida. E na hora que você entra em dívida, você começa a pagar juros, você começa a consumir os recursos para alguma coisa que não é uma coisa que vai definitivamente chegar até a população. Então, o aumento desenfreado do endividamento tem o seu custo e torna inviável a gestão do país. Então, o teto veio para isso, para tentar dar uma trava nos gastos dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e a partir daí você não ter esse gasto crescendo de forma indiscriminada. Ou seja, a ideia foi boa, a ideia foi funcional. Só que, na hora que isso começa a ser aplicado na prática, você começa a tentar achar jeitinhos, gatilhos, pegadinhas para evitar o cumprimento do teto de gastos, aí fica também um teto fictício, né? Ou seja, você tem um teto, ok, eu não posso gastar mais do que aquilo, mas então eu vou lá, tiro de despesas obrigatórias, que eu não poderia tirar, e coloco numa despesa de emenda parlamentar que eu não poderia colocar dessa forma. Ou seja, você fica ali numa situação impossível de ser equalizada sem você cometer um crime de responsabilidade. E a dívida, sem dúvida nenhuma, só onera cada vez mais o país. Por isso que o teto veio para tentar frear essa situação.
E a sinalização é muito ruim, né, André? Porque o governo tem uma agenda de privatizações e concessões, aí uma agenda ambiciosa, que foi até certo ponto paralisada ao longo da pandemia. O ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, pretende colocar agora ativos aí para venda. E é claro que o mercado externo, os investidores, eles ficam de olho nessa questão fiscal brasileira para atração ou retração de investimentos, né? Sem dúvida, o que você está falando assim, é a credibilidade. Ou seja, como é que qualquer investidor vai colocar os seus recursos em algum lugar, ou seja, nesse caso, como é que vai colocar recursos no país, sendo que você não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, ou seja, você não sabe como é que fica a questão da vacina, você não sabe como é que fica a questão da recuperação da economia, você não sabe como é que fica a questão do emprego, e por aí vai, ou seja, você tem um cenário de completa fragilidade nessas informações, e ninguém vai colocar o seu recurso, o seu dinheiro, em algum lugar que você não sabe o que você pode esperar amanhã, qual mudança de regra que virá amanhã, qual mudança no orçamento que virá amanhã. Então isso fragiliza muito qualquer tipo de investimento no país, ou seja, sem credibilidade em nenhuma área que seja, na área de investimentos, na economia principalmente, nenhuma área ela vai receber os recursos que tanto o país precisa. A credibilidade, e credibilidade é uma coisa que você demora muito tempo para poder construir, e para você destruir são minutos, são segundos para você destruir a sua credibilidade. Ou seja, então esse processo de credibilidade não é uma ação, não são duas ações, é um conjunto, é um processo de ações ao longo do tempo para que o mercado efetivamente consiga ter consciência, pô, isso aqui não é um espasmo, isso aqui não é uma exceção, isso não realmente é uma forma de procedimento, é uma forma de ação. Então, com isso, eu estou mais confiante, estou mais tranquilo que as regras serão cumpridas, eu vou lá e coloco os meus recursos no país. Sem isso, a situação já é grave o suficiente para a gente ter que ficar criando mais e mais instabilidades. Isso só joga o Brasil cada vez mais ladeira abaixo, infelizmente. E é preciso clareza do governo nessa direção, né, André? Assim, do Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes se aproximou dos líderes lá do Congresso para justamente rediscutir essa questão. Mas o presidente tem que falar sobre esse assunto, o ministro tem que falar, deixar claro o que o governo pretende a partir de agora, né? E todos têm que falar a mesma linguagem, ou seja, o que parece na questão do orçamento é que assim, combinou com uma parte do governo, mas não combinou com a outra parte do governo. Tem uma parte que tem a convicção de que o cumprimento das regras fiscais, o cumprimento do teto é importante, mas tem uma outra parte que acha que isso é bobagem, porque precisa do recurso para poder investir no país e poder ter o crescimento. Ou seja, dentro do próprio executivo você tem esse embate, essa falta de conversa, essa falta de conciliação, e aí quando você vai precisar mais poderes, isso só vai se potencializando, ou seja, é preciso que haja uma união de pensamentos, uma união de foco. O foco é a população, o foco é a economia do país, o foco é como é que a gente consegue sair dessa situação de calamidade que nós estamos hoje. Se todos não tiverem com foco nesta atenção, porque você tem emendas parlamentares, elas só vão ter algum efeito, quem não está questionando se elas são boas, são ruins, são boas sugestões, são más sugestões, não é esse o ponto. Na verdade, esse recurso vai ter que chegar até os estados, vai ter que chegar até os municípios, daí licitar, começar a ser feito, ou seja, uma coisa que vai ter uma ação, se tiver uma ação muito a longo prazo, no mínimo a médio prazo, visando aí as eleições no ano que vem. O problema não são as eleições no ano que vem, o problema é o hoje, como é que a gente resolve a vida das famílias mais carentes, dos negócios que estão fechando, das pessoas que estão ficando desempregadas hoje. Então não adianta a gente ficar postergando essa discussão se todo mundo não estiver alinhado para que este é o principal foco, que todas as energias têm que estar concentradas na solução deste problema, a gente só vai ficar cada vez mais patinando nas soluções. É isso que eu ia perguntar para você, essa contaminação das decisões políticas com decisões econômicas, ao que parece, infelizmente, está havendo muito isso no Brasil hoje, né? Infelizmente, assim, a política ela é importante, a articulação política,
o alinhamento entre todos é um fator extremamente importante, mas é importante no sentido de você gerar convergência para a solução e não você gerar dispersão de energias, porque se cada um ficar pensando individualmente naquilo que é melhor para si, que é melhor para a sua região, melhor para a sua localidade, o melhor para uma localidade não necessariamente é o melhor para o todo, não é a melhor decisão para o todo. Nesse caso, 1+1 acaba virando 1,5, não vira 2. A gente precisa fazer com que 1+1 vire 3 e não 1,5. Então essa conversa ela precisa ser uma conversa coordenada, precisa ser uma conversa alinhada com foco muito específico, mas hoje a gente acaba vendo que tem várias correntes, cada uma puxando na sua direção e quando cada uma puxa na sua direção, quem está ali no centro de tudo isso, que é o cidadão, que é a população mais vulnerável, vai ficando cada vez mais distante dessa solução. E para a gente fechar, André, hoje o boletim do Banco Central, Focus, indicando aí uma queda na projeção do crescimento do PIB brasileiro e, ao mesmo tempo, uma elevação na inflação. É um sentimento aí que a gente percebe no dia a dia também do brasileiro, né? Sem dúvida, novamente nós estamos aí num momento muito crítico da pandemia, novamente as cidades fechando e tem que fechar, você precisa conter a propagação desse vírus da forma mais eficiente, mais rápida possível, ou seja, a gente está hoje pagando pela não obediência às regras em momentos anteriores, pagando pelo Réveillon, pagando pelo Carnaval, pagando por outros momentos onde houve um relaxamento nessas medidas, e quanto mais relaxado nós tivermos no cumprimento dessas medidas, mais duradoura será essa crise, mais pessoas serão afetadas, mais empregos serão perdidos, menor vai ser o crescimento do país, menor vai ser o consumo das famílias, ou seja, você fica infelizmente numa espiral negativo nessa situação e se você não, o rompimento disso precisa ser imediato, precisa ser brusco, precisa ser efetivo, porque quanto mais se alonga essa situação, mais o país fica em crise, mais demora a recuperação. Então já estamos muito atrasados na discussão dessas soluções e cada dia que passa, cada minuto que passa, infelizmente são mais vidas perdidas. Agradecemos ao professor do INSPER, André Marques, conversando conosco sobre essa temática econômica brasileira. André, muito obrigado. Boa tarde ao senhor. Obrigado a todos. Um abraço a todos aí.